Bom, Miguel, tem uma outra notícia de hoje que são mais detalhes sobre aquela informação de que os Estados Unidos negaram o pedido de extradição que havia sido feito pela Justiça brasileira do Alan dos Santos, famoso blogueiro bolsonarista, agitador de atos antidemocráticos e contumaz divulgador de fake news. Né? Na semana passada, a gente já havia trazido essa notícia aqui, que havia sido, a princípio, disseminada pelo senador Jorge Seife, né, de Santa Catarina. Ele foi ao plenário do Senado informar que os Estados Unidos havia negado o pedido de extradição do Alan dos Santos feito pela Justiça brasileira. Agora surgiram mais informações, e essas informações dão conta de que as autoridades brasileiras receberam um comunicado de seus homólogos dos Estados Unidos informando que não só o Alan dos Santos não será extraditado, como também depois houve aí uma reunião entre autoridades brasileiras e interlocutores do FBI nos Estados Unidos, em que houve uma espécie de defesa do Alan dos Santos, porque, segundo as autoridades dos Estados Unidos, o que haveria até agora contra Alan dos Santos seria um crime de opinião, que nos Estados Unidos não seria crime, é algo assegurado como uma forma de liberdade de expressão. Alan dos Santos, na verdade, ele é acusado, investigado pelos crimes de calúnia, injúria e difamação, e ele está como investigado também no inquérito das fake news. Ele é apontado como disseminador de conteúdos falsos e incitador de ódio. O Alan dos Santos teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes em outubro de 2021, mas nessa época ele já havia fugido para os Estados Unidos. A princípio, quando os Estados Unidos negou o pedido de extradição do Alan dos Santos, não estava claro qual seria a razão da Justiça dos Estados Unidos não autorizar a extradição do Alan dos Santos. Mas depois, num encontro entre integrantes dos dois países, encontro esse realizado em Brasília, o clima teria pesado e os agentes do FBI e da Agência de Imigração teriam feito uma espécie de defesa do blogueiro bolsonarista. Né? Essa reunião teria sido realizada numa data que não foi revelada ainda, veio numa notícia do jornal Folha de São Paulo e teria tido a participação, inclusive, de integrantes do Ministério da Justiça brasileiro, ainda sob o comando do Flávio Dino, que agora é ministro do STF. Então, integrantes do Ministério da Justiça, integrantes do FBI, integrantes da Agência de Imigração dos Estados Unidos. E as autoridades dos Estados Unidos teriam dito, né, que as acusações que pesam contra Alan dos Santos seriam apenas palavras, salientando que, tecnicamente, os crimes de injúria, calúnia e difamação sequer existem no ordenamento jurídico estadunidense. Um dos representantes brasileiros, por sua vez, teria dito que era justamente este tipo de discurso do Alan dos Santos que teria ajudado a fomentar os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Por fim, esse grupo de autoridades brasileiras questionou por que Alan dos Santos não era extraditado por não ter passaporte, uma vez que o passaporte do Alan dos Santos havia sido confiscado, cancelado, na verdade, pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. As autoridades dos Estados Unidos, no entanto, não quiseram responder a essa pergunta, o que levou as autoridades brasileiras a acreditar que Alan dos Santos pode ter dado entrada num tipo de pedido de refúgio nos Estados Unidos, já que por esse caminho todos os pedidos de expulsão e extradição são suspensos até que a situação dessa pessoa seja analisada e concluída. Então, em resumo, a notícia é essa, Miguel. Por hora, Alan dos Santos segue nos Estados Unidos sob o status de foragido para a justiça brasileira. Miguel. Só um comentário que eu queria fazer é a hipocrisia dos Estados Unidos. Eles estão querendo a extradição do Assange, do Julian Assange, tá na Inglaterra, estão torturando psicologicamente, fisicamente o Assange, né, que está preso já, né, na Inglaterra já há tempos, querendo ser pressionando pela extradição para os Estados Unidos, por uma prisão perpétua nos Estados Unidos. E o Assange ele publicou reportagens, né? Ou seja, mentira que no caso do Alan dos Santos, ele é condenado no Brasil pela participação em conspirações,
produção de fake news, diferentemente do Assange, que não produziu nenhuma fake news. O Assange simplesmente mostrou o que o governo americano fazia. É muita hipocrisia. Mas eu queria só enfatizar, Ivan, que os Estados Unidos, pelo que eu li nas matérias, eles estão dificultando a extradição com base na legislação americana, que é muito permissiva. Lá pode partido nazista, entendeu? É permissiva para o que interessa a eles, né? Porque se falar qualquer coisinha que não interessa realmente para o governo americano, né, vai defender a Rússia, a China, nos Estados Unidos, ver se você não é preso. Né? Mas, no caso do Alan dos Santos, o que eu entendi também é que ele pode ser extraditado. A justiça brasileira tem que acelerar o processo contra o Alan dos Santos, que ele tem vários processos no Brasil. O processo por organização, participação e organização criminosa. Assim que esse processo for avançar aqui, está avançando, imagino que agora, diante dessas dificuldades, a justiça brasileira vai avançar nesse outro processo, que foi o recado das autoridades americanas. Porque por mais também que eles têm a legislação lá, a questão que se eles não podem, eles têm que encontrar dificuldade diante da legislação americana, encontrar dificuldade de fazer essa extradição. Mas eu acho que assim que a justiça brasileira trouxer, né, apresentar um processo, os outros processos do Alan dos Santos, eles vão conseguir. Ele vai ser extraditado para o Brasil e vai ser preso, né, que ele merece ser preso, que é um dos criminosos que incentivou o 8 de janeiro, incentivou os bloqueios em estrada, incentivou acampamentos, incentivou a derrubada do governo. Ele está integralmente... ele preencheu o bingo dos crimes contra a democracia. Lembrando que está na Constituição, eles aprovaram. Né? Eles substituíram aquela lei da ditadura militar, né? a lei de atentado, né? Atentado a... Segurança Nacional, não é? A Lei de Segurança Nacional, eles substituíram essa lei, né, que era uma lei meio atrasada e tudo. Lei do Estado Democrático de Direito, né? A Lei do Estado Democrático. É justamente essa, né, que o Alan dos Santos preencheu o bingo, né, que você não pode ficar na rede, num site, defendendo golpe, como se fosse uma brincadeira. Vamos derrubar, vamos lá para o Congresso Nacional e matar todo mundo, prender os ministros. No Brasil não pode, a gente tem lei. Né? Aqui não é bagunça. Né? A gente tem muita coisa bagunça no Brasil, só que tem outras que não são tão bagunça. Então é isso.